Agora, por favor, Zuzi. Vamos soltar o verbo com ela. Sério agora. Polêmica e a destemida Bárbara. A Bárbara do Te Atualizei está aqui no nosso link. Vamos agora para a Bárbara, por favor. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para a Bárbara. Barbarella. Ó, a Bárbara tá no Instagram, Bárbara Pessoal. Esse é o Bárbara Pessoal. E tem o teatualizei.app, que é um que você entra e não tem perigo de cair. Você tá monetizada no outro? Como é que você tá vivendo? Tô vivendo, dá até medo de falar isso aí, porque aí o STF vai lá e fala, você tá vivendo disso, então nós vamos cortar. Mas quando eles desmonetizaram o meu canal em 2021, e até, na verdade eu fiquei sabendo, tem um mês, o que foi que eu fiz? Eu abri esse app, muita gente na época falou assim, abre seu Pix. Assim, eu não julgo quem faz não, entendeu? Mas eu não me senti confortável. E o que eu gosto de fazer é produzir conteúdo, eu realmente gosto de fazer isso. Então, eu criei esse app, onde lá tem muito conteúdo exclusivo, que foi um meio de troca. Então, eu tô te dando um produto e você tá pagando por ele. Inclusive, lá eu tô com uma série sobre as Revoluções Vermelhas. Pra quem acha a história chatérrima, vai lá que você vai mudar de ideia. É legal, revoltante e deixa a gente morrendo de medo. Então é Bárbara App, mas como é que vai lá nas lojas de Google? É teatualizei.app. Aí quem quiser assinar, R$10 por mês, você me ajuda a continuar criando esse tipo de conteúdo. Até quando a democracia permitir. Então é teatualizei.app. Aí vai lá e tem que pagar um turu. É isso, 10 né? conto. 10 conto. Assim, o plano é, depois que a democracia voltar ao normal, se é que pode se falar isso, liberar os conteúdos gratuitamente. Mas foi um jeito que eu achei nesse momento, desde 2021, né, com o meu canal desmonetizado, de estar continuando. Porque eu imagino que na época a intenção era um sufocamento financeiro. Aí foi a forma que a gente encontrou, democrática, justa, e tá dando certo. Tem uma galera lá, eu falo que é uma família que tá lá, e quem quiser entrar pra família, entra lá no www.teatualizei.app. Tem muito conteúdo legal lá e exclusivo. Bacana. Então a gente tá passando aí pra nossa audiência também, se quiser. Bárbara tinha muito... Maravilhoso de qualidade. O que é? Merchan maravilhoso e de qualidade, agradeço. Merece. Não é. É um serviço que a gente tá passando aqui para os ouvintes. Quem tá fazendo um trabalho também é o Kim, muito legal. O trabalho do Kim, ele tá fazendo uma enciclopédia. Um atlas. É um atlas das notícias que saíram. É muito interessante também. Muito mês a mês. É muito legal. Mês a mês você... Que trabalhão. E de certa forma independente, né? Tanto Exatamente. ele quanto a Bárbara, isso que é legal. Que é os caras independentes que apareceram aí. E mudou meio a história do Brasil, né? Sim. A Bárbara. Deu voz. O Constantino. Essa galera se ferrou, né? Sim. Porque saiu agora a notícia lá do Léo Lins. Parece que isso não aconteceu. É que a gente esquece. Você pegar lá o Gengiva. Sim. O Gengiva não encontra a família do cara. Sim. Ele não encontra a família do cara, o Gengiva. Ele não pode ver a filha. Sim, foi bloqueada as contas. Um monte de gente... Tem grana congelada. Sua grana foi congelada também? Conta? A bancária não. Foi congelada a monetização do meu canal. Então eu não posso receber nada pelo conteúdo que eu produzo. Ah, entendi. Aqui também. Aqui tá igual. Aqui também Só o tá. Alba aqui, graças a Deus. Só o Alba que foi lá. Pelo menos roupa nova. Um pouquinho de sorte a gente tem que ter. Ô Bárbara, eu ia perguntar exatamente isso. Você foi lá falar da PL, das fake news, tudo isso. E o Google, ele chegou a falar, olha, sua internet vai piorar, só que essas questões ainda continuam. Você chegou a procurar o Google? O Google chegou a procurar você por conta dessa sacanagem que está sendo feita só para alguns seguidores. Você chegou a ter algum sucesso nesse andamento de voltar à sua monetização ou não? Não, na verdade, igual eu falei, eu fui ter acesso ao conteúdo do porquê eu fui desmonetizada mês passado. Olha pra você ver, eu fui desmonetizada por uma decisão do TSE em 2021, em agosto de 2021, e eu só fui ter acesso ao que aconteceu, a decisão, aos autos, na verdade, no mês passado.
Gente, e é inacreditável. Se eu tivesse com o meu canal disponível, eu colocaria para todo mundo ver, porque as provas que eles apresentam é, por exemplo, assim, eu chamando o pessoal para ir numa manifestação da PEC 35, sendo que estava tendo uma discussão no Congresso sobre a PEC 35. Então, não pode, é antidemocrático. Eu dando um retweet na CNN, numa matéria da CNN, que estava confirmando aquela questão da invasão hacker. Aí eu coloquei em cima, assim, o problema é que mensagem não tem tom de voz, né? Mas eu coloquei assim em cima, mas Barroso, você me prometeu. Isso tá como prova do meu crime antidemocrático, que eu atentei contra a democracia. Quando eu vi, eu até conversei com o meu advogado, eu falei, não é possível que é isso. Ele é isso. Falei, tempos muito democráticos, né? Mas antes tarde do que muito tarde para eu ter acesso a esse inquérito do TSE, que ele deu 90 dias para a PF poder concluir. Está terminando agora o prazo da PF, mas ele jogou para o Alexandre falando, o que você quiser fazer, você pode fazer, tá? Ele ainda deu essa opção, deu o plano A e o plano B. Então, te falar o que vai acontecer, não sei, porque as plataformas, elas não podem nos comunicar. Porque, igual o Glenn Greenwald, ele mostrou uma decisão que o Rumble recebeu quando derrubaram os canais, porque eu não recebi essa decisão, ninguém recebeu, mas o Glenn mostrou essa decisão que foi pro Rumble, que dizia exatamente assim, você vai derrubar esses canais aqui e se você falar para alguém do que se trata, você será penalizado. Então, eles não podem falar, porque senão eles serão multados. É coisa normal da democracia de hoje em dia. E se você questionar, na verdade, você não pode questionar. Então, mas você não acha que eles vão ter que arrumar um jeito de organizar o galinheiro? Eu acho que eles estão organizando o galinheiro. Então, mas... mas eu digo o seguinte, por exemplo, que ali nos Estados Unidos teve foi a Suprema Corte que decidiu foi. no Twitter, né? Deu uma espécie de isenção, né? Uma isenção acho que pro Twitter. Então, foi o Twitter. Mas a Europa, eles têm um controle rígido. A Europa, a Austrália, acho que Nova Zelândia, Canadá, eles têm um controle, meio que estatal de rede social. Alguns países, né? Tem sim, e eles querem trazer para cá. Na verdade, eu fiquei sabendo de um bastidor, não foi comigo que foi falado, não vou nem citar qual foi a Big Tech, um diretor de uma Big Tech, que falou assim, o impressionante do Brasil é que eles pegaram tudo de ruim que o mundo fez de legislação para poder controlar as redes sociais e colocaram tudo em um projeto de lei no Brasil. Não é uma questão só de controle, é uma questão de extermínio. As redes sociais são um problema. Hoje é que dia? Dia 1º já? Hoje é dia 1º. 2. Hoje é 2. Hoje é dia 2? Eu até anotei aqui que o Lula acabou de falar que se trata de uma guerra contra o bem e o mal nas redes sociais. Eles já se colocaram como bem, as outras pessoas são mal. Mas isso há 30 anos, né? É trouxa quem acredita, ô Bárbara. Isso aí não tem mais. Esse discurso é de 30 anos, 30, 40 anos, que tem o bem contra o mal. Isso é uma conversa antiga. Mas ele não tá falando isso para mim, nem para você, nem para um eleitor médio ou de centrão. Ele tá falando isso para a militância dele, para poder justificar todas as medidas autoritárias que o governo for criar, contando que a militância vai fazer a defesa dessa medida autoritária, porque se trata da defesa do bem contra o mal. Exatamente. É como quando você coloca assim, todos os eleitores do Bolsonaro são Hitler. Então, do momento que ele vai lá e promove um expurgo, peraí, você está expurgando o Hitler da terra. Então vale. É um bem maior. Vai te defender. Então, o que ele está fazendo não é falar para o eleitor médio ou o eleitor minimamente interessado. Ele está falando para a plateia dele. Sim, mas a verdade sempre aparece. É que nem a gente estava falando agora aqui A verdade sempre aparece, uma hora ou outra ela aparece, que nem a gente estava falando aqui do agro. O PIB do agro lá. Foi inquestionável. Que salvou o Brasil, que está salvando o Brasil já há muitos anos. Aí o cara fala fascista.
que é ruim, que é malvado, que faz É que mal. nós somos também fascistas, né? De uma certa Antidemocráticos. Nós também fazemos parte dessa turma. Inclusive, eu vou pedir um break agora, um break fascista. Para o Esse corte vai bombar. A galera vai cortar isso. A galera vai cortar o que vai cortar. Vai lá, vamos fazer o break rapidinho, por favor. Muito Agora bem. posso entrar nessa questão da verdade? Cordão fascista. A verdade. Eu vou perguntar pra Bárbara, porque o Emílio falou a verdade vai aparecer. Mas a gente agora, recentemente, Madurão teve aqui, o Lula falou sobre as narrativas, que ele tem que aprender a narrativa. O Boric, né, que é de esquerda, falou contra as falas do Lula. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, que jornal que esse cara tá lendo? Pô, todo mundo tá vendo. Você acha que o quê? O Lula, ele tá pouco se importando com a verdade e ele tá querendo mostrar que é o que ele quer e acabou? Ei, Morgado, eu realmente acho que ele está pouco se importando. Na verdade, ele está num governo de vingança. Eu acho que eu já até comentei isso aqui no Pânico, que eu esqueci o nome do filósofo aí de esquerda, que falou que conversou com Lula, isso durante a campanha. E ele falou assim, Leonardo Boff. O Boff, exatamente, o Boff. E aí ele falou, ele vai ter um discurso democrático e tal, mas na essência ele vai ser radical porque é a última chance de fazer uma revolução. E é o que ele está fazendo. Você acha que o Lula está se importando com quem está achando ruim? Ele está pegando indo para a Europa. Falar assim, olha como eu sou importante, eu estou na Europa, gente. E assim, a questão é que o pau está quebrando no Brasil. O que ele está vendendo lá para fora... E olha... Eu já tenho até que tomar cuidado de fazer essa colocação, porque ele não se vende mais como um líder. Hoje mesmo, ou no final da noite de ontem, eu vi hoje de manhã, os representantes dos Estados Unidos praticamente falando assim, meu Deus, nós tivemos 2 presidentes do Uruguai e do Chile dentro do Brasil para perguntar se o Lula tá pichuluco com o que ele tá falando. Então, assim... Não está pegando bem para o Brasil os pronunciamentos do Lula, o que para mim não muda o fato de que ele não se importa. Exato. Porque ele está tentando fazer uma revolução. E como ele está aí numa idade mais avançada, muito provavelmente ele não vai conseguir ter questão física mesmo, porque eu acho que ele não vai se colocar no papel de ser um Biden, de cair em pé. Então eu acho que ele não vai vir para uma reeleição. Essa é a última oportunidade dele. O que ele conseguir entubar, ele conseguiu. E quem achar ruim, que se veja com o STF. E tá entubando, né? Bárbara, Calango. Exatamente. Calango, você é de Belo Horizonte. Você precisa ir pro norte, aí você pega BH e vai pro norte lá. Vai passar ali e começa a subir. Quando você chegar lá que é a região dos Calangos, sertão, você vai ver que o calango, ele desaparece, aí você fala, cadê o calango? Aí vem o calango. Com mais força ainda. O Lula pode ser, o Biden vai ser com 80, ou o Trump, se for os dois, é 80. 80 a mais. Sim. Olha que beleza. A juventude na política. A juventude na liderança do mundo ocidental. Segue o jovem. Haja Mastervox. Oxigenária, que fala Elon Musk. Isso. Qual é o problema da rede social, da internet, que é uma coisa que não pertence à geração deles. Eu vou falar até que eu tô no meio do bonde, porque a minha adolescência, até praticamente a minha vida adulta, não tinha internet. Então, assim, hoje a minha filha é muito mais ligada na internet do que eu sou. Então, assim, são pessoas que não têm vivência de internet, não sabem como funcionam, que querem dizer para as pessoas como a internet deve ou não funcionar. Mas isso tem um diagnóstico simples e claro. A esquerda, ela domina hoje o judiciário, ela domina a narrativa na mídia, porque ela tem a grande mídia, mas ela toma um pau lavado na internet. Ela não consegue. O próprio Haddad disse isso semana passada, que isso é um problema. Ele disse, a gente não consegue se comportar na internet. E aí, de repente, do nada, eles miram um canhão para a internet. Ah, tá. E é do nada, é só para proteger as criancinhas? Pelo amor de Deus. Não, de novo, nós não compramos esse discurso. Mas ele não está falando pra gente, é pra plateia poder sair em defesa. E você fala tanto de internet que o Lula realmente não sabe como usar, porque ele mesmo deu um discurso falando que jamais poderia indicar alguém, né, pro STF. Você vê que a gente consegue, o print é eterno e a indicação agora a gente já sabe que ele mudou de novo. E eu queria a sua opinião sobre isso.
Nossa, Daniel, a minha questão sobre o Zanin, ela vai muito além desse mínimo momento do Lula falar que, ele é meu amigo. O Zanin, a gente tem que deixar as coisas claras aqui, porque as pessoas esquecem. Se alguém reviver a época que começou a Lava Jato, as coisas ficariam um pouco mais claras. O Zanin, ele é genro do Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira é um dos fundadores do PT. O Roberto Teixeira, o sogro do Zanin, ele é padrinho de um dos filhos do Lula. O Roberto Teixeira já teve problema nos anos 90 com o imóvel que ele cedeu para o Lula. Tem matéria da Folha sobre isso, se vocês revisitarem aí o Google, vocês vão achar. O Roberto Teixeira, em 2018, se tornou réu pela Lava Jato. E aí eles só conseguiram desfazer o bloqueio de bens do Roberto Teixeira agora em março de 2003. Então não é só uma questão de, ele é meu amigo, é um vínculo muito mais profundo. Aí o Zanin ontem chegou e falou assim, eu não sou petista. Agora, Bárbara... Mas é uma atribuição do presidente. Mas ele pode indicar quem ele quiser. Ele pode indicar. O Roberto Teixeira. Eu queria perguntar pra Bárbara... Não adianta também ficar... O Zanin? Ele escolheu o Zanin? Pronto. É a regra do jogo. A regra do jogo é essa. É uma regra ruim. A gente pode discutir, pode falar, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Sim, isso já acontecia antes. É a atribuição dele. Mas o Cássio Nunes e o André Mendonça... E é bom advogado, que hein? São indicados do Bolsonaro, estão no STF, receberam bem o Zanin. Você se decepcionou ou você já estava esperando isso? E o Senado, eu acredito que ele vai passar fácil, até porque 50% do Senado tem alguma coisa lá com o STF. Então, eu queria a sua opinião sobre esses dois ministros e o Senado. Boa pergunta. Eu fiquei decepcionada, Sami. Eu vou te falar uma coisa. Depois de tudo que aconteceu, eu já espero qualquer coisa. Nada mais me choca. Me revolta. Mas falar que eu fiquei chocada, não fiquei chocada. Só que eu penso no porquê dessas reações. E, pelo amor de Deus, aqui eu não estou justificando ninguém, tá? De novo, para mim, a reação de todo mundo... Eleitora média, eu que sou, foi horrível. Não era o que a gente esperava de vocês. Porque se o próprio Senado, que é o lugar que isso poderia ser freado, as pessoas estão, que lindo! O que eu posso fazer? O que vocês podem fazer? Ninguém vai poder fazer nada. E se você reclamar, você vai parar num inquérito, você vai prestar depoimento na Polícia Federal, igualzinho o Deltan Dallagnol vai prestar hoje. Por quê? Porque ele discordou de uma decisão de um ministro do TSE. Esse é o nível que a coisa chegou. Então, não é nenhuma questão de, eu não posso reclamar. É que mesmo, não posso. Mas o ponto que eu tenho, ele é mais interessante, na minha perspectiva. Porque, assim, o Zanin não era a indicação que a galera queria. Ele é a indicação do Lula. Sim. Sabe lá, por motivos de amizade. Aliás, ele deixou bem claro, né? Não é só porque ele me defendeu na Lava Jato. Ou seja, é sim. Mas, quais seriam as outras opções? Segundo a mídia, o ministro Alexandre de Moraes queria o Salomão. Grande amigo meu, por sinal. Foi o que desmonetizou o meu canal. Essa era a indicação que o Alexandre de Moraes queria. Existe todo um outro lobby em cima de um outro nome. E agora vocês vão identificar. Quando vocês veem todo mundo falando assim, por que não tem um negro no STF? Aí vem aquele... Joaquim Barbosa. Barbosa. Falando, nossa, se não colocar um negro no STF vai ser muito decepcionante. Aí vem a militância da mídia falando assim... Mulher. Não vai ter um negro no STF. Gente, quem seria essa pessoa negra a ir para o STF? Benedito. Seu Benedito maravilhoso Gonçalves do TSE. Tô falando que isso é maravilhoso, viu, seu Benedito? Porque ele é a pessoa negra, militante, de notável saber jurídico, porque ele é ministro do TSE, do tapinha na cara, ou seja, é amigo, é tudo nosso, e do missão dada, missão cumprida. Ele é o candidato da outra ala. Então a gente já tem aí Salomão, nós temos aí o Benedito e o Zanin. Do momento que eu ouço uma ala falar assim, o Zanin é menos pior do que os outros dois, eu fico, nossa,
uma escolha muito difícil entre as opções. Então, eu acho que andou meio por essas manifestações, que as outras duas opções seriam ministro Salomão ou ministro Benedito, o que não me agrada em nada, porque tem outra pessoa no páreo, e essa pessoa é seu Pacheco. Pacheco, precisamos falar uma coisa para o senhor, tem que deixar uma coisa bem clara. Ou o senhor vai para a segunda vaga, e isso vai ser definido ainda em 2023, porque a indicação vai ser no segundo semestre da segunda vaga, ou o senhor vai ficar de fora do STF e totalmente queimado com seu eleitor mineiro, que é conservador. O senhor foi eleito para tirar a Dilma. E do momento que... Eu espero que o senhor tenha consciência sobre isso, que o senhor não teve um amigo para te contar isso, eu estou contando isso para o senhor. O senhor foi eleito para tirar a Dilma. Eu, Bárbara, votei no senhor. Só para tirar. Tá vendo a cagada que você fez? Depois a gente fala. É melhor ter colocado a Dilma. Depois o Pelé fala que Pelé falou isso em 69. Que o brasileiro não sabe votar. Aí você votou, caiu no conto. Hã? Ninguém sabe votar, entende? O brasileiro ainda não sabe votar, entende? Os caras caíram no pau. O Edson sabia. O Edson sabia. Fala, pode complementar, Bárbara. Desculpa te interromper. Dilma nunca seria presidente do Senado. Então, assim, Minas deve desculpas ao Brasil. Mas eu espero que ele saiba que o eleitorado dele, conservador, não vota mais nele. Então, ou ele vai para o STF, ou ele não vai ter uma recondução de cargo. O que ele vai fazer com essa informação? Não sei. Mas essas são as nossas opções para a próxima vaga que vai se abrir. Se o Zanin for passar agora, e vai, porque os nossos senadores estão apoiando isso, e de novo, eu não posso reclamar, as próximas vagas nós teremos Benedito, Salomão e Rodrigo Pacheco. E aí, o que nós teremos? Nós teremos um judiciário muito amigo. Então, mas o problema também é política muito judicializada, né? Isso também que tinha que acabar. Isso tem que ficar lá na Suprema Corte para olhar a Constituição, cada um no seu quadrado, mas virou isso aí, virou esse negócio, e é um período que tomara que volte a ser como era, né? O político legisla, os caras vão lá, olha a Constituição, porque senão fica essa confusão, né? Parece que também agora vão caçar o menino Marinho. Aí. Sim. Não, parece que vão caçar o Nicolas. O meu Nicolas. Eles estão tentando desde o começo. Zabumba e o Eduardo no Conselho de Ética. Mas como é que o cara vai caçar um cara que teve 2 milhões e meio? Não caçaram igual o Dallagnol. Igualzinho. Arruma um jeito, mesmo jeito. Não, mas uma hora o Rogério Marinho estão querendo ele também, o senador. Culpa do Sam que lembrou o caso. Culpa minha nada. Eu acho que ele recebeu os votos, ele tem que seguir, pô. Sim, não pode, depois que acaba a votação. Depois que acaba o campeonato, querem tirar o título do cara, pô. Não. Muito bem. É o momento que a gente está vivendo. Ô, Bárbara, muito obrigado da sua participação, muito bacana. Mais uma vez eu vou passar aqui para vocês, porque tem o Bárbara Pessoal Oficial, que é o novo, e eu te atualizei, que você seguir agora é um aplicativo. Isso. Você vai entrar lá e tem a história das revoluções do quê? Vermelhas? Sim. Só coisa boa, né? Tem o que lá? Holodoma? Muito amor. O que tem Holodoma? Muito amor, né? O que tem? Terrível. Cuba. O que mais? Chile. O que mais? Que mais? O importante é a gente entender que tudo que está acontecendo hoje já aconteceu na história. A gente está literalmente repetindo erros históricos. E a gente está repetindo por falta de conhecimento. Se a gente revisitar o que já nos aconteceu, a gente corrige isso. Porque tem solução. Eu realmente acredito numa solução. E se não der certo, a gente pega com Deus e vai. Porque não restou outras opções. É isso aí. É isso aí. Ainda a gente tem vozes como você aí que defendem um outro ponto de vista. Porque a revolução do amor, querida, ela é dolorosa. Ela é. Nossa senhora, porque vem devagarinho. E fica muito tempo. Você nem sente fica quando 30, você vê. 40, 50 anos. Eternamente. É complicado. Vem o Dino compressor. Ô, minha querida eleitora do nosso querido Pachecão. Pachequete. Foi lá, ó, Pacheco. Tá lá aí com aquela cara, assim, ó. Tá parecendo um bonecão de Olinda. Ele tá sempre assim, Parece o Fível. Congelado. Tá louco, hein?
também entre escolher. Pô, a Dilma, pelo menos, a gente ia achar... Ia ser divertido. Põe aí, Reginaldo, alguma coisa da Dilma pra gente... Só pra dar uma soltada. Pra gente relembrar essa alegria. Isso. Um abraço e um beijo pra vocês. Valeu. Obrigado. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigado aí pela sua participação. Sempre muito bacana. Obrigada eu, menino. Sempre bom estar aqui com vocês. Boa sexta-feira. Agora, Dia Nacional de Rodízio de Abóbora. É isso aí. Um beijo pra você. Rachar Tchau. a bola. Aí foi esta figura maravilhosa que tá participando aqui do Pânico, que é a Bárbara. Sim. E agora no aplicativo dela, você vai lá, Te atualizei. porque ela tomou na tarraquinha. O Leonardo. Precisa se virar. Não é?